Décima questão. As dimensões de um retângulo cujo perímetro mede 20 centímetros e a área 24 centímetros quadrados são. Então vamos lá, gente. Então a gente tem um retângulo onde eu quero saber as suas dimensões. Então vamos representar o retângulo aí. Então eu não sei a sua base e nem sei a sua altura, ou seja, não sei nem o seu comprimento e nem a sua largura. Então eu vou chamar de x e de y. Uma vez que aqui é x, aqui também é x e aqui também é y. Y e x. Show de bola. Gente, o que a gente sabe primeiramente? Perímetro é a soma de todos os lados. Então a gente vai ter 2x mais 2y é igual a 20. Primeira informação. A segunda informação, gente, diz que x vezes y é igual a 24. Por quê? Porque a área de um retângulo é base vezes a altura. Tá? Mas antes disso, vamos dar uma melhorada nisso aqui, ó, gente. 2x mais 2y igual a 20, a gente pode dividir todo mundo por 2. Vai dar uma facilitada? Vai. Então a gente vai ter x mais y igual a 10. Na verdade, gente, essa questão, como é objetiva, se você olhasse para as alternativas, nem precisava fazer mais nada. Porque olha só, se x mais y dá 10, a única alternativa que acontece isso é a letra C. Teria acabado a questão, só aí. Sem precisar nem dar outra informação, né? Porém, a gente sabe que nem todas as provas são objetivas. Então vamos continuar aí. Então a gente tem a segunda informação, que x vezes y é igual a 24. E a gente sabe também que a gente pode isolar aqui ou x ou y. Eu isolei o x. Eu disse que x é a mesma coisa que 10 menos y. Então aqui no lugarzinho do x, o que eu vou colocar? 10 menos y. Então a gente vai ter 10 menos y vezes y é igual a 24. A aproximação do troco, gente, não muda nada. Propriedade distributiva. Então a gente vai ter 10y menos y ao quadrado. Pegar o 24 e joga para cá logo. Menos 24 igual a zero. Olha, gente, observa o seguinte. Lembra que eu falei, toda vez que o a estiver negativo, para facilitar a sua vida, multiplica por menos 1. Então a gente vai ter y ao quadrado menos 10y mais 24 igual a zero. Então o valor de A é 1, de B menos 10 e de C 24. Jogando em delta, a gente tem B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ou seja, menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 24. Menos 10 ao quadrado, lembrando que sempre será positivo. Então a gente vai ter 100 menos 4 vezes 1 vezes 24, 96. Ou seja, 100 menos 96. Show de bola? Então delta, sem qualquer problema, 4. Acabou? Não. Complemento, menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Não esqueçam dessa fórmula. Então, fazendo o complemento, o valor de B é menos 10. Menos com menos fica mais. E, logicamente, raiz quadrada de 4 são 2. Primeira resposta e segunda resposta. Para a primeira, a gente tem 10 mais 2 sobre 2. 10 mais 2, 12. Divide por 2, 6. E a segunda? 10 menos 2, 8. Divide por 2, 4. Como a gente tinha visto anteriormente. Professor, mas eu sei que foi uma formulazinha soma e produto que eu poderia cair aqui direto. Sim, porque isso aqui representa a soma e aqui produto, onde aqui seria menos B sobre A. Só que como a gente não está trabalhando esse contexto ainda nesse módulo, eu não trabalhei dessa forma. Talvez no próximo módulo a gente aborde uma outra questão desse gênero e veja isso aí, ok? Vamos adiante. Questão 11. O quadrado da minha idade menos a idade que eu tinha 20 anos atrás é igual a 2000. Quantos anos eu tenho agora? Então, gente, vamos lá, bem simples essa questão. Quadrado da minha idade. Então, a minha idade é x. Menos a idade que eu tinha 20 anos atrás. Então, a minha idade é x. E há 20 anos
atrás seria x menos 20. Porque eu coloquei x menos 10 aqui, eu não sei, né? Mas tudo bem. Então, eu tenho a minha idade menos o que eu tinha 20 anos atrás. Deixa eu só corrigir aqui. Deixa eu botar um 2 aqui em cima desse 1, sem qualquer problema. Viu, gente? É um 2. Show de bola. É igual a 2000. Olha só, gente. O que esse sinalzinho de menos vai fazer? Eu vou mudar o sinal desse e desse. Então, vai ficar x ao quadrado menos x mais 20 igual a 2000. Melhorando isso aí, a gente tem x ao quadrado menos x menos 1980 igual a 0. Agora o nosso delta vai ficar bonito, né? Então, para A a gente tem 1, para B menos 1 e para C menos 1980, né? Não coloquei aqui, mas se vocês quiserem eu coloco aqui agora. A igual a 1, B igual a menos 1 e o C vale menos 1980. Então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1980. Menos 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 1980, 7.920. Professor, por que ficou positivo? Porque negativo com negativo ficou positivo. Então, vai dar 7.921. Professor, eu vou ter que fatorar isso aí tudo. Eu teria que fatorar sim. Porém, a gente pode pensar da seguinte maneira. Olha, 60 vezes 60 é 3.600. 70 vezes 70, 4.900. 80 vezes 80, 6.400. E 90 vezes 90, 8.100. Ah, como assim, professor? Basta fazer 7 vezes 7, 49, bota 2 zeros. 8 vezes 8, 64, bota 2 zeros. 9 vezes 9, 81, bota 2 zeros. Professor, por que você fez isso? Olha, gente, 7.921 significa que está entre 80 e 90, porque 7.921. E perceba, ele está bem próximo de 8.100. Então, ele está bem próximo. Então, vou botar aqui 7.921. Olha para o finalzinho dele, termina em 1. Aí tu pensa na tabuada. 1 vezes 1 é 1, ou seja, poderia ser 81. Primeira hipótese. 81, porque o final é 1. Se você fizesse 81 vezes 81, 1 com 1 dá 1. E a outra hipótese seria o quê? 89. Porque 9 vezes 9 é 81. Olha o finalzinho. Então, com toda certeza, a gente é 89. Vamos ver, ó. 89 vezes 89. Vou botar aqui, bonitinho. 9 vezes 9, 81. Sobe 8. 9 vezes 8, 72. Com 8, 80. Show de bola. 8 vezes 9, 72. Botei 2 aqui, sobe 7. 8 vezes 8, 64. Com mais 7, 71. Show de bola. Então, 1, 2, 8 com 1, 9. E olha aqui, 7.921, uma raiz quadrada exata. Então, é o quê? 89. Então, a gente vai ter complemento, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Já fizemos essa fórmula pelo menos aí, gente, mais 10 vezes. Então, vamos lá. Então, como o b é negativo, vai ficar 1 mais ou menos 89 sobre 2. Primeira resposta, segunda resposta. Primeira, 1 mais 89 sobre 2. 1 mais 89, 90. Divide por 2, 45. E a segunda, 1 menos 89 dividido por 2. 1 menos 89, gente, menos 88. Dividido por 2, menos 44. Aí eu pergunto, qual é a resposta? Gente, tem como a idade ser menos 44 anos? Não. Então só pode ser 45, a alternativa B. Vamos adiante, vamos que vamos. Questão 12. O produto da idade de Pedro pela idade de Paulo é igual a 374. Pedro é 5 anos mais velho que Paulo. Quantos anos tem Paulo? Então, gente, a gente tem Pedro e Paulo.
onde Pedro é 5 anos mais velho que Paulo. Então eu posso chamar Paulo de X e Pedro de X mais 5. Olha que legal. E agora vamos escrever. O produto entre a idade dele é 374. Então isso vezes isso é igual a 374. X vezes x, x ao quadrado. E x vezes 5, 5x. Então a gente tem x ao quadrado mais 5x igual a 374. Beleza? Nós temos uma equação do segundo grau completa. Então vamos pegar o 374 e passar para o primeiro membro. Show de bola. Então o A vale 1, o B vale 5 e o C vale menos 374. Perfeito. Jogando em delta, 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 374. 5 ao quadrado, 25. Aqui, ó, gente, negativo com negativo, positivo, né? 4 vezes 300, 1.200. 4 vezes 7, 70, no caso, 280. Então, 1.480, 1.496, né? 1.496 mais 25, 1.521. Mesma linha de raciocínio, gente. Olha, 30 vezes 30, vamos pensar aqui, dá 900, correto? Porque 3 vezes 3 são 9, bota 2 zero em. E 40 vezes 40, 1.600. Significa que está entre 30 e 40. E está bem próximo de 1.600. E como o final também termina em 1, com toda certeza, gente, pode fazer aí, é 39. Ou seja, a gente vai ter menos 5, mais ou menos 39 sobre 2. Primeira e segunda. Lembrando que só colocar aqui, ó, no caso, 1.521, a raiz quadrada dele. Deixa eu botar aqui a raizinha. Dá quanto? 39, tá? Se você quiser tirar a prova real, faz 39 vezes 39. Vai dar 1.521 com toda a certeza. Primeira resposta. Menos 5 mais 39 sobre 2. Menos 5 mais 39, 34. Dividido por 2, 17. Segunda resposta. Menos 5 menos 39, menos 44. Dividido por 2, menos 22. De novo, gente, idade pode ser negativa? Não. Sobrou o quê? 17. 17 é quem? Paulo. E no caso, Pedro seria 22. Ele perguntou de quem? Paulo. Então, Paulo, 17 anos. Tem que tomar cuidado, gente. Que vai que tu marca errado aí. Vê Pedro e marca 22. Toma cuidado. Vamos adiante. Vamos que vamos. Questão 13. Uma questãozinha do Pedro II em 2008. Interessante. O modelo abaixo representa uma piscina retangular que será construída em um condomínio. Ela terá 4 metros de largura e 6 metros de comprimento. Em seu contorno será construída uma moldura de lajotas, representada pela área sombreada na figura abaixo. Determina a medida x para que a moldura tenha 39 metros quadrados. Gente, então ele quer saber a área dessa moldura, ou seja, dessa área sombreada aqui. Então, gente, para você achar essa área sombreada aqui, a gente pode dizer que é essa área toda menos essa parte aqui de dentro, que é esse retângulozinho aqui. Olha, se eu pegar essa área toda aqui, ó, seria 6 mais x, mais o x aqui também, que são quadradinhos, multiplicado por 4 mais x, e aqui também dá x. Ou seja, a área toda. Só que eu quero a moldura, vocês pegam isso vezes isso, menos isso aqui. Essa partezinha aqui, gente, olha só, é 6. E aqui é 4. Ou seja, a gente tem 6 mais 2x, multiplicado por 4 mais 2x, menos 6 vezes 4. Que dá, logicamente, 6 vezes 4, 24. Que, logicamente, vai resultar a área. Só que ele fala que ele quer achar o quê? O valor x para que a área seja igual a 39. Por isso eu igualei a 39. Ficou horrível aí. Deixa eu apagar essa coisa feia aí. Vou botar de novo uma setinha aqui. Fica menos feio, né? Ficou menos feio. Deu para entender.
Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2x, 12x. Aqui 8x e 4x ao quadrado. Beleza? Menos 24 igual a 39. Organizando essa bagunça, a gente vai ter 4x ao quadrado mais 20x mais 24 com menos 24 corta. E esse 39 passa para o outro lado, ele fica negativo. Opa! A igual a 4, B igual a 20 e C igual a menos 39. Opa, finalmente, professor, um valor de A que não é 1. Gente, não pense que o valor de A sempre será igual a 1, tá? É o mais comum, mas nem sempre. Jogando em delta, a gente vai ter 20 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes menos 39. Então, 20 ao quadrado, 400, menos 4 vezes 4, menos 16, menos 16 vezes 39, menos 39, 624. Ah, professor, porque ficou positivo? Lembrando, negativo e negativo, positivo. 400 mais 624, 1024. Opa, essa raiz já é bem conhecida, né? Já trabalhou bastante. Logicamente é 32. Então vamos fazer o complemento. Vai ser menos 20, mais ou menos 32 sobre 8. Por que sobre 8, professor? Porque agora o A vale 4. É 2 vezes o A. Ou seja, se você está habituado a colocar sempre 2, toma cuidado. Que o A aqui vale 4, é 2 vezes o A. Primeira e segunda. Na primeira a gente tem menos 20 mais 32 sobre 8. Olha, menos 20 mais 32, gente, 12. Dividido por 8, no caso vamos simplificar por 4. Dividir por 4 aqui, dá 3 aqui, dá 2. Se você quisesse colocar, você poderia colocar 1,5. Mas eu aceito 3 meios, que é a mesma coisa. E na segunda? Menos 20 menos 32 sobre 8. Ou seja, menos 20 menos 32 menos 52. Simplificando isso aí por 4, vai ficar 13 sobre 2. Menos 13,5. Como a gente está falando de unidade de medida, não tem como ser negativo. Como é que eu falo? Essa dimensão aqui é menos 13,5. Não. Se eu estou falando de dimensão positiva, portanto, 1,5 é o valor de x, ou se você preferir, 3 meios. Vamos adiante. Questão 14. Mais uma questãozinha do Pedro II, agora do ano de 2007. Na sequência de figuras a seguir, temos círculos congruentes, brancos e cinzas. Qual figura tem 157 círculos brancos? Então vamos lá, gente. A gente tem que entender primeiro essa questão. Vamos pensar o que acontece aqui para a gente chegar aos círculos brancos. Olha, gente, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 16 círculos. Olha só, gente. 4, 9, 16. Todos eles são quadrados o quê? Perfeitos. E perceba, se é figura 1, olha só, se eu pego isso aqui, mais 1 eleva ao quadrado, dá 4. Se eu pego isso aqui, figura 2, mais 1, dá 3, eleva ao quadrado, dá 9. Se eu pego aqui, mais 1, 4, eleva ao quadrado, dá 16. Opa! Eu chego ao total. Mas eu quero saber quantos brancos eu formo. Olha só, não é correto afirmar que seria 1 mais 1 ao quadrado menos o quê? O número da figura. Ou seja, menos 1. E aqui, ó, é 2 mais 1 ao quadrado menos 2. A figura 2 menos 2 cinzas. 3 mais 1 ao quadrado. E olha só que legal, menos 3. Então dá para gente chegar na formulazinha. Eu posso dizer que é a figura o quê? No caso, vou chamar cada figura de x. Então vou dizer que é x mais 1 ao quadrado menos o quê? O x. Porque eu estou chamando cada figura de x. Ou seja, é x mais 1 ao quadrado menos o x. Estou chamando isso aqui de x. Ou seja, x mais 1 ao quadrado menos o próprio x. Olha só. X mais 1 ao quadrado menos o próprio x.
Ou seja, x mais 1 ao quadrado menos o próprio x. Ou seja, através dessa fórmula eu chego a qualquer coisa. Ou seja, x mais 1 ao quadrado menos o x. Só que eu tenho que chegar ao quê? A 157 círculos. Por isso eu igualei a 157. Melhorando, a gente vai ter x ao quadrado mais 2x mais 1 menos x menos 57, que eu já joguei para o outro lado, igual a 0. Melhorando mais um pouquinho, mais 2x menos x, 1x, e mais 1 menos 157 menos 156, igual a 0. Valor de A, 1, B é 1 e C menos 156. Vamos lá? Jogando em delta mais uma vez. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 156. 1 ao quadrado é 1 e que negativo com negativo fica positivo. Gente, 1 mais 624, 625. Uma raiz quadrada bem conhecida também. Então, fazendo o complemento, a gente vai ter menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 625, que é 25, sobre 2, porque 2 vezes o A vale 1. Show de bola? Primeira e segunda. Primeira, menos 1 mais 25 sobre 2, ou seja, menos 1 mais 25, 24, divide por 2, 12. E a segunda, menos 1 menos 25, divide por 2. Menos 1 menos 25, menos 26, divide por 2, menos 13. Ah, o número dessa figura aqui é menos 13? Não! O número dessa figura é o quê? 12, positivo, porque a gente está o quê? São números consecutivos. Isso aqui é figura 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui. São números inteiros e positivos. Show de bola? Vamos adiante. Questão 15. Mais uma questãozinha do Pedro II, agora do ano 2011. Marília leva seu filho Joel todos os dias para a escola. Ela sai de casa pela rua A e vira à direita na rua C, passando pela padaria até chegar à escola. Ao deixar Joel, Marília retorna para casa pela rua B. Uma historinha, né? Mas tudo bem, vamos lá. Observe o desenho do percurso feito por Marília. Então ela sai de casa, vai pela rua A, aí vai pela rua C, chega no colégio. E depois volta pela rua B para casa. Show de bola. Faz esse trajeto aqui. 1, 2, 3. Aí vamos lá. Considere as seguintes informações. A distância da casa de Marília até a padaria pela rua A mede 3x km. Beleza. Primeira informação. Então, A, 3x km. A distância da padaria até a escola pela rua C mede x mais 2 km. Eu botei aqui C, x mais 2. E a distância da escola até a casa B pela rua B mede x vezes x mais 10. Aqui eu já multipliquei. Ó. X vezes x, x ao quadrado. E x vezes 10 são 10x. Então, aqui são as informações que o problema forneceu. Comparando essas três distâncias, Marília percebeu que a distância percorrida pela rua B entre a escola e sua casa é igual ao produto das outras duas. Ou seja, a B é igual ao produto de A vezes C. Ou seja, x ao quadrado mais 10x é igual a 3x vezes x mais 2. Vou cair novamente na equação do segundo grau. Então, vou multiplicar aqui no segundo membro. Então, a gente vai ter ó, x ao quadrado mais 10x igual a 3x ao quadrado mais 6x. Passando todo mundo para o mesmo lado, a gente vai ter x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Troquei o menos, troco o sinal. E mesma coisa com 6x. Show de bola. X ao quadrado menos 3x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. E 10x menos 6x, 4x. Opa, não tem o C. Toda vez que a gente não tiver o C, com toda certeza, uma das respostas é 0. E a gente coloca em evidência o termo comum, que no caso é o x. Ah, se eu quero colocar o menos 2x, pode colocar. Dá a mesma coisa. Eu prefiro colocar o x como padrão. Colocando x em evidência, vai ficar o quê? Menos 2x mais 4 igual a 0. Primeira resposta, pega isso aqui igual a 0. X igual a 0. Agora pega quem está dentro do parênteses e também iguala a 0. Menos 2x mais 4 igual a 0. 4 é positivo, joga para o outro lado. Negativo. Multiplica por menos 1, 2x igual a 4 e depois divide por 2, x igual a 2.
Só que vamos lá, ele não pediu o valor de x. Determine a distância total em quilômetros percorrido por Marília até retornar à sua casa. Então, primeiro é 3x, a rua A. Então, 3 vezes 2. Então, aqui é 6. Que 6 feio, mas tudo bem. A C, x mais 2. Ou seja, é 2 mais 2. 4. E a outra, rua B, é x ao quadrado, ou seja, 4 mais 10 vezes 2, 20, 24. É porque poderia ver que é o produto entre o A e o C, que seria 24, né? Ou seja, qual será a distância total? 6, né? 24 e 4. Ou seja, 6 mais 24, 30, mais 4, 34 quilômetros. Valeu? Show!